Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material sobre conjuntos numéricos. Foi o que a gente viu até agora. A gente viu o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Rivelino, nosso próximo conjunto. Conjunto dos números racionais. Né? Então, como é que surgiram os racionais? Os racionais surgiram com a necessidade de você medir coisas. E quando nós medíamos alguma coisa, essa coisa, por exemplo, a altura de uma pessoa, o metro nunca cabe de maneira exata na altura de uma pessoa. Então você teria que trabalhar com números fracionários, né, com pedaços de números. Então foi aí que surgiu a necessidade de criar um novo conjunto, de se estender o conjunto dos números inteiros. Foi onde veio o conjunto dos números racionais. Então vamos lá, dá uma lida. Conjunto dos números racionais. Os números que podem ser expressos na forma A sobre B, onde A e B são inteiros e B diferente de zero, são chamados de números racionais. Olha, cuidado, conceito, hein? O número é dito racional quando ele puder ser escrito na forma A sobre B, ou seja, na forma de fração, de tal modo que esse A e esse B sejam números inteiros, com denominador diferente de zero. Então, só é racional se ele puder ser escrito na forma de fração, em que o numerador e o denominador sejam números inteiros e o denominador diferente de zero. Então, vamos lá. Em outras palavras, são racionais os números que são razões, quocientes de dois números. Que é uma razão, que é o quociente, é o resultado de uma divisão. Então, os racionais são resultados de divisões, são quocientes. Simbolicamente, representa-se o conjunto dos números racionais Q, assim, Q é igual a todo elemento x, igual a sobre B, tal que o A pertence a Z, o B pertence a Z estrela. E, velhinho, deixa eu ver se eu entendi. Houve um acréscimo aí dos números fracionários, exatamente. Nós vimos com os naturais, os zero e os positivos. Depois acrescentamos os negativos, aí ficaram os inteiros. Zero, positivos e negativos. E depois ao zero, aos positivos e aos negativos, nós acrescentamos as frações. Tá? E aí surgiu os números racionais. Vamos dar continuidade aqui. São, portanto, números racionais. Quem são os racionais? Né? De acordo com essa definição, quem é que a gente pode considerar como racional? Vamos lá. Qualquer número inteiro. Qualquer número inteiro, velho? Qualquer número inteiro é racional? É. Vamos lá. O zero. O zero é um número inteiro. Ele é racional? É. Ele pode ser escrito em forma de fração. O numerador é zero, o denominador é 1. Zero dividido por 1 é zero. Então, eu pude escrever o número zero como um quociente de dois números inteiros, o 0 e o 1. Joia? 3. 3 é um número racional? É. Ele pode ser escrito como 3 sobre 1. Menos 5. Menos 5 é um número racional? Com certeza. Ele pode ser escrito como menos 5 sobre 1. Então, qualquer número inteiro também é racional. Joia? Quem mais é considerado racional? Vamos aqui para frente. Qualquer número decimal exato. Qualquer número decimal exato, ele também é um número racional. Vamos ver. 2,1. O número 2,1 você pode escrever em forma de fração, que seria igual a 21 sobre 10. Então você tem aí o 2,1, que é igual a 21 sobre 10, ou seja, ele é resultado de um quociente de dois números inteiros, o 21 e o 10. Logo, ele é racional, ele pode ser escrito em forma de fração, 21 sobre 10. Então, os números decimais exatos, né? Ó, menos 0,01 é menos 1 sobre 100. Então, é outro decimal exato. Então, até agora, quem é que a gente está considerando racional? Todos os números inteiros, os decimais exatos. E quem mais, velho? Vamos lá para frente. C. Qualquer fração de numerador inteiro e denominador inteiro não nulo. Então, qualquer fração que você tenha, que
que o numerador seja inteiro e o denominador também, desde que seja diferente de zero, é um número racional. Exemplo, menos 1/4. Menos 1/4, ó, o numerador é 1 inteiro menos 1 e o denominador é 1 inteiro 4. 3/15, o numerador é 1 inteiro 3, o denominador é 1 inteiro 15. 5/13, o numerador é 1 inteiro 5, o denominador é 1 inteiro 13. Então, qualquer fração de numerador e denominador inteiros, desde que o denominador não seja nulo. Joia? O que mais, velho? Quem é que mais pode ser considerado número racional? Qualquer decimal periódico, qualquer número decimal periódico. Epa, velho, decimal periódico, você está me lembrando as dízimas. Exatamente. Toda dízima periódica existe uma fração geratriz, né? Uma fração que gerou essa dízima. Então, se existe uma fração que gerou a dízima, então essa dízima é um número racional. Por quê? Porque o número racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração, em que o A sobre B, A e B sejam inteiros e o B diferente de zero. Então, dízimas periódicas podem ser escritas em forma de fração? Com certeza. Se dízimas podem ser escritas em forma de fração, então essas dízimas são números racionais. Tá? Vamos dar uma arriscada aqui na lousa. Você tem aqui, ó, a dízima 0,22222. Ora, a dízima 0,222, ela é uma dízima periódica simples. Por que, Rivelino, que é uma dízima periódica simples? Porque o número que se repete, que é o 2, ele vem logo após a vírgula. Então, uma dízima ela é simples quando o número que se repete vem logo após a vírgula. E como é que eu encontro a fração geratriz dessa dízima? Ora, a fração geratriz, você vai colocar no numerador da fração o número que se repete, que é o período. Então, neste caso aqui, o período vale 2. E no denominador da fração, você vai olhar para o período e acrescentar 9. Como o período é formado de apenas um algarismo, você coloca um 9. Então, 2 nonos é a mesma coisa que 0,222. Logo, esse número, como ele pode ser escrito na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros, então ele é um número racional. Beleza, Rivelinão? Para frente. Essa daqui, 0,13333. Essa daqui já é uma dízima periódica composta. Por que ela é composta? Porque o número que se repete, que é o período, ele não vem logo após a vírgula. Ele vem após o número 1. E esse 1 é chamado de não período. Ele não se repete. Então, a parte periódica vem depois do não período. Então, a gente diz que essa dízima é uma dízima periódica composta. Beleza. Como é que eu escrevo essa dízima na forma de fração? Aí você vai pegar a parte não periódica, que é o 1, juntar com a parte periódica, que é o 3, né? Aí você formou o número 13, menos a parte não periódica, que é o 1, sobre um arruma de 9 e um arruma de 0. Rivelino, quantos 9? De novo, o 9 depende do período. Como o período é o 3, só é um algarismo que se repete, então 1, 9. Se o 9 depende do período, o 0 depende do não período. O não período é composto de um algarismo, então você coloca 1, 0. Então fica 13 menos 1 sobre 90, que é igual a 12 sobre 90. Se você dividir por 3, 12 dividido por 3 dá 4, 90 dividido por 3 dá 30. Dividindo por 2 dá 2, 15 avos. Então está aqui a minha fração geratriz, né? 2 15 avos. Isso aqui é igual a 0,133. Observe que esse número decimal periódico, ele pode ser escrito em forma de fração, com numerador e denominador inteiros,
Logo, este número aqui, ó, é o número racional. Tá? Embora sendo um dízimo, ele é um número racional. Beleza, Rivelino? E por último você tem aqui, ó, o 2,33333. Então isso aqui fica assim, ó, 2 mais 0,3333. Então 2 mais 0,3333, isso aqui é uma dízima periódica simples. O número que se repete, ele vem logo após a vírgula. Então, como é uma dízima periódica simples, são 3 sobre 9. Pega-se o período, coloca no numerador, aí no denominador coloca tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Encontrando a fração geratriz, como é que fica? 9 vezes 2, 18. 18 mais 3 dá 21. 21 sobre 9. Simplificando por 3, 7 terços. Ou seja, 2, a fração 7 terços, é igual a 2,3333. Como esse número, 2,333, como essa dízima periódica, pode ser escrito na forma de fração, ó, 7 terços, então a gente diz que esse número aqui é um número racional. Para ele ser racional, ele tem que ser escrito na forma de fração, A sobre B, em que A e B são números inteiros, com B diferente de zero. Então, as dízimas periódicas também são consideradas números racionais. Joia? Vamos para frente. Então, moçada, a gente já viu quem é que pode ser considerado números racionais. Os números inteiros de uma maneira geral, os números decimais exatos, né, qualquer fração que tenha numerador e denominador como números inteiros, com denominador diferente de zero, e as dízimas periódicas. Então, vocês vão gravando isso aí, né? Pegou alguma situação dessa, você já sabe que aquele número é um número racional. Agora a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo números racionais. Exemplos, vamos lá. Primeira questão. Sobre o número 1937, dividido por 8.192, podemos afirmar, item A, é uma dízima periódica simples. Item B, é uma dízima periódica composta. Item C, é um decimal exato com 12 casas decimais. É um decimal exato com 13 casas decimais. É um decimal exato com 14 casas decimais. Vixe, Rivelino, agora a complicação foi grande. Porque eu tenho aí um quociente. Para eu saber se este número aí é um dízimo ou é um decimal exato, eu tenho que fazer a divisão. Mas essa divisão eu acho que vai ser meio demorada. Por quê? Porque ele está perguntando se é um decimal exato com 12 casas decimais, com 13, com 14. Tem alguma saída para uma questão dessa daí? Alguma saída mais fácil? Algum bizu mais interessante? Bem, tem, né? Mas você teria que ter aí um conhecimento prévio de algumas coisinhas. Vou colocar uma folha em branco depois dessa para a gente resolver, tá certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui uma folha em branco. Vamos aqui para a lousa. Então o problema é o seguinte. Ele dá a fração 1937 dividido por 8.192. O segredo para resolver essa questão seria o quê? Seria você saber que esse número 8.192, ele é uma potência de 2. Uma potência de 2, velho? Eu vou colocar a máquina aqui de calcular para você ter a noção de que potência de 2 é essa. Tá certo? Vamos lá. Então eu vou colocar aqui o número 2. Tá certo? 2, né? Aí eu vou começar. Igual. Então 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 4. 2 à terceira, 8.
2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128. 2 à oitava, 256. 2 à nona, 512. 2 à décima, 1024. 2 elevado a 11, 2048. 2 elevado a 12, 4.096. E 2 elevado a 13, 8.192. Então, você tinha que ter esse conhecimento prévio, se você quisesse resolver de uma maneira mais fácil. Você tinha que ter o conhecimento prévio que 8.192 é igual a uma potência de 2 que corresponde a 2 elevado a 13. Se você soubesse disso, ficava mais fácil você resolver. Como, Ivalino? Assim, ó. Vamos lá. Então, isso aqui é igual a 1.937 sobre 2 elevado a 13. Beleza. Ora, você tem aqui uma fração. Se eu multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por qualquer número, diferente de zero, lógico, essa fração não se altera. Se eu multiplicar por 3 aqui, por 3 embaixo, ela não se altera. Se eu multiplicar por 15 em cima, 15 embaixo, também ela não se altera. Então, eu vou multiplicar esse número por quanto? Por 5 elevado a 13. Vixe, Rivelino, agora lascou, macho. 5 elevado a 13, tu é doido, é? Como é que eu vou pensar num número desse, homem? Se existem infinitos números para multiplicar essa fração, e você diz que esses infinitos não alteram em nada, aí tu me vem com 5 elevado a 13? Por que eu vou pensar logo no 5 elevado a 13? Tem alguma dica aí por que o 5 elevado a 13 seria o número ideal para multiplicar? Tem. Qual? Porque nas opções, ó, vamos olhar aqui para as opções, ele pergunta, esse número é um decimal exato com 13 casas decimais? É um decimal exato com 14 casas? É um decimal exato com 12 casas? Ou é um adízimo? Então, para eu saber se o número é decimal exato, eu tenho que olhar se o denominador dele é uma potência de 10. Então, quando eu multiplico por 5 a 13 em cima e por 5 elevado a 13 embaixo, tá certo? Eu tenho como escrever esse denominador como sendo uma potência de 10. Como assim? Vamos lá. Lá em potenciação, no nosso curso de matemática básica do ensino fundamental, quando você tinha A elevado a M vezes B elevado a M, você poderia escrever isso aqui como sendo assim, ó. A vezes B elevado a M. Ou seja, esse expoente M, ele se distribui para cada elemento do produto. Então, A vezes B elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M vezes B elevado a M. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Aqui em cima, eu não quero nem saber qual é o número que vai dar. Então, vai ficar 1937 vezes 5 elevado a 13. Eu não tenho nem ideia de que número é esse. Eu sei que é um número muito grande, tá certo? Mas eu não tenho nem ideia de qual é. Agora, aqui embaixo, no denominador, 2 a 13 vezes 5 a 13, eu vou escrever assim, ó. 2 vezes 5 elevado a 13. Beleza, Rivelino. E agora? Isso aí vai me ajudar em quê? Você vai ficar com o numerador 1937 vezes 5 elevado a 13, dividido por 2 vezes 5, 10. 10 elevado a 13. Ora, moçada. 10 elevado a 13 nada mais é do que o número 1 seguido de 13 zeros. Então, não interessa qual o número que vai dar aqui em cima. Não interessa. Quando você dividir por 10 elevado a 13, você vai ficar com um certo número, K, e esse número, né, que eu vou chamar aqui, essa divisão, esse quociente, eu vou chamar de K, e esse K
ele vai ter 13 casas decimais. Por que, Rivelino, que ele vai ter 13 casas decimais? Porque quando você divide por uma potência de 10, você anda com a vírgula para a direita. Lembram disso? Vamos lembrar, né? Ó. Rivelino é muita coisa para lembrar. É assim mesmo. Por exemplo, se você tem 1 sobre 10, 1 sobre 10, isso aqui é 0,1. Se você tem 1 sobre 100, 1 sobre 100, como você está dividindo por 100, esse número vai ter 2 casas decimais, 0,01. 1 sobre 1000. Ora, 1 sobre 1000 é 0,001. Observe que a quantidade de casas decimais corresponde ao expoente da potência de 10. Aqui é 10 elevado a 1, então tem uma casa. 100 é 10 elevado a 2, ó, são 2 casas decimais. 1000 é 10 elevado a 3, ó, são 3 casas decimais. Então, se você tem 10 elevado a 13, você vai ter um certo número K, em que K tem 13 casas decimais. Poxa, Rivelino, que questão legal. É legal, mas você teria que saber, primeiro, que 8.192 é uma potência de 2. 2 a 13. E depois usar esse artifício, tá? Então foi uma questãozinha não muito fácil. A maneira brutal de fazer era você dividir, né? 1937 dividido por 8.192. Aí era a maneira brutal. Mas dava a resposta, né? Se você tivesse paciência. Então, qual seria o item? É um decimal exato com 13 casas decimais. É um decimal exato com 13 casas decimais. Beleza, Rivelino. Vamos para frente. Vamos aqui para frente. Questão de número 2. Vamos aqui olhar. Considere o número alfa igual a 1 mais 4 décimos mais 1 sobre 10 ao quadrado mais 1 sobre 10 à terceira mais 1 sobre 10 à quarta infinitamente. Se ele for racional, se ele for racional, coloque-o na forma decimal e na forma de fração irredutível. Então ele dá uma soma aí de vários números e pergunta, se ele for racional, escreva na forma decimal e escreva na forma de fração irredutível. Vamos aqui para a lousa riscar, moçada. Vixe, como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Vamos primeiro descobrir quem é alfa. Alfa, de acordo com o que ele escreveu ali, ó, vai ser 1 mais 0,4. De onde é que veio esse 0,4, Rivelino? Ora, esse 0,4 veio de 4 sobre 10. 4 dividido por 10 dá 0,4. Mais 1 sobre 100. 1 sobre 100 é 0,01. Você tem o número 1 seguido de 2 casas decimais, porque você está dividindo por 100, ó, 0,01. Mais 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 é 0,001. 1 sobre 1000. Mais 1 sobre 10 à quarta. 1 sobre 10 à quarta é 0,001. 1 sobre 10.000. E assim sucessivamente. E falando, que número é esse? Olha, vamos entender aqui. Quando eu somo números decimais, qual é a regra para somar números decimais? A regra é a seguinte: você vai colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, quando você fizer essa soma, 1. Estou escrevendo o número 1. Mais, vou apagar aqui, né? Estou escrevendo aqui o número 1. 1 mais 0,4. Onde é que vai ficar o 0,4? Por quê? Porque o 1,0 eu acrescento. Depois, 0,01. 0,01.
Então, eu acrescento um zero aqui e outro aqui. Mais 0,001. 0,001. Então, 0, 0, 0, eu vou acrescentando. Vamos somar só até aí, né, para você ver. Olha o que é que vai acontecer. Quando eu somo esses números, ó, bem aqui assim dá 1, bem aqui assim dá 1, bem aqui assim dá 4, eu baixo a vírgula e aqui dá 1. Ou seja, o meu alfa, ele vai ser 1,4 acrescido de vários 1's, tá certo? Por quê? Porque o próximo 1, ele vai aparecer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na quarta casa decimal, 1, 2, 3, 4, aí vai ter outro 1. E esse 1 vai ficar se repetindo. Rivelino, isso aí é uma dízima periódica. Realmente, isso aí é uma dízima periódica. Você acertou muito bem, né? Ó, isso aqui é uma dízima periódica. Simples ou composta? Composta, né? Ó, simples ou composta? Composta, porque o número que se repete não vem logo após a vírgula, vem após o não período. Então, é uma dízima periódica composta. Então, se ele for racional, ele é racional, tá? Por quê? Porque é uma dízima periódica. Então, ele é racional. Coloque-o na forma decimal. Está aqui, ó. Ele está escrito na forma decimal. 1,4111. E na forma... Coloque-o na forma decimal e na forma de fração irredutível. Rivelino, como é que eu vou colocar o alfa na forma de fração irredutível? Bem, eu vou utilizar aqui, ó, os conceitos de dízima periódica. Então, vamos lá. Vou dividir aqui, ó. Dízima periódica composta. Então, quem é que vai ser o meu alfa? Vou desmembrar. 1 mais 0,4, 1, e assim vai. Então, alfa é igual a 1 mais 0,411, dízima periódica composta. Você pega o não período, junta com o período, menos o não período, ruma de 9, ruma de 0. Quantos 9? 9. Por que 9? Porque corresponde ao período 1. Ruma de 0, 0. Corresponde ao não período 4, tá certo? Então, alfa é igual a 1 mais 41 menos 4. Você tem 41, tira 4, fica 37. 37 sobre 90, tá certo? Então, a alfa é igual. Multiplicando, né, usando número misto, 90 vezes 1 dá 90. 90 mais 37 dá 127. 127 sobre 90. Deixa eu ajeitar esse zero. 127 sobre 90. Está aqui o meu valor de alfa em forma de fração, né? Mas ele quer na forma de fração irredutível. Rivelino, 127 sobre 90 já está na forma de fração irredutível? Não, né? Ó. 127 sobre... Ah, não. 127 não dá para dividir por 3, não, né? 7, 8, 9, 10. 10 não dá para dividir por 3. Já aqui dá. Então, eu acredito que 127 sobre 90 já esteja aí na forma irredutível, tá? Você faz o seguinte, você tira MDC entre 127 e 90. Se o MDC for 1, então isso aqui já está na forma irredutível. Se não, você vai procurar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador. Joia? Mas eu acredito que já esteja aqui na forma irredutível. Deixa eu tirar a dúvida. Não, mas se eu pegar 127 sobre 90, lógico que vai dar 1,411, independente de ser irredutível ou não. Mas aí vocês testam em casa, tá certo? Para a gente não perder tanto tempo.
Então, moçada, com isso a gente resolve aí mais uma questão envolvendo números racionais. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade aí aos nossos conjuntos, tá certo? Um forte abraço, valeu.